sou a Aninha, filha do pastor, e hoje eu vim pregar sobre machucado, mas não derrotado, sobre José, principalmente. Amém. Antes de começar, eu queria agradecer a minha mãe de ter me dado essa oportunidade de vir aqui. Eu tenho certeza que a minha mãe me deu essa oportunidade, porque ela ama José, né? Eu sei que o nome que ela mais ama na vida. Com certeza. Então, eu queria agradecer a minha mãe por ter me dado essa oportunidade. Amém. Bom, pra gente pregar, a gente precisa primeiro abrir a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, eu quero que vocês abram em Gênesis 50, 20. E quem achar pode ler. Gênesis 50, 20. Quem achar pode se levantar e ler. Amém? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Obrigada. Quando tudo dá errado, mas Deus está trabalhando. Você já viveu algo que no momento parecia só dor, mas depois percebeu que se tornou algo de grande aprendizado? Você já percebeu que às vezes os momentos difíceis são os que mais nos fazem crescer? Bom, a minha sugestão daqui do sermão era falar a história de alguém na igreja que já viveu isso que eu acabei de ler. Que você, no momento de dor, de tristeza, você não entendeu porque Deus fez aquilo. Mas depois você entende porque que Deus fez aquilo, você entende no futuro, que Deus tinha um plano melhor para você. Então eu vou usar a minha própria história. Como vocês sabem, eu tenho problema físico, paralisia cerebral, e eu sou gente imperfeita. E eu nasci com esse problema. E os meus pais, eles sempre fizeram o meu melhor. Então, eles descobriram que existe um tratamento chamado terapia intensiva, que eu passava algumas horas, normalmente 3 horas, eu passava fazendo exercícios, e isso ia me ajudar muito na questão do andar, porque na época que eles tentaram a primeira vez, eu tinha 4 anos. E nessa época eu andava só de andador. E se eu não melhorasse, eu ia poder até com uma cadeira de rodas. Então eles queriam muito que eu conseguisse começar a andar. E aí eles tentaram, porque para ganhar do governo, né? Eles tentaram, só que não conseguiram naquela época. A primeira vez que eles tentaram. E eu sei que eles ficaram muito chateados naquela época, porque era uma coisa que eles queriam muito bem pra mim, e eu também fiquei chateada. E uma coisa que vale lembrar é que nessa época que eles tentaram, foi a época que eu mais machuquei, a época que eu mais sofri. Então, se eu tivesse, começado a intensiva naquela época, eu teria me machucado, eu não teria ganhado, eu teria perdido. Aí a gente tentou de novo em 2021, e aí eu consegui passar. E desde 2021 pra cá, eu comecei a andar sozinha, eu comecei a melhorar, e isso foi um grande aprendizado na minha vida, porque no momento a gente não entendeu. Mas depois a gente percebeu que Deus tinha um plano melhor para mim. Amém. Bom, como eu falei que eu vou falar de José hoje, eu vou dividir a história em 3 etapas. E a primeira etapa que eu vou falar é sobre o sonhador abandonado. Eu quero que vocês abram em Gênesis 37 e deixem aberto, porque esse vai ser o texto base da nossa primeira etapa. Amém. Bom, para começar a primeira etapa, eu queria contar 2 histórias da minha vida para vocês. A primeira é que José, ele era claramente o filho preferido do Jacó. Que Jacó fazia tudo por José e os irmãos ficavam com raiva disso, porque José tinha tudo e os irmãos não tinham praticamente nada. E eu tenho um bom exemplo para falar isso aqui da minha casa para vocês. A minha avó não pode estar aqui hoje. Mas a minha avó paterna, ela, tem muito favoritismo no meu irmão mais novo, você viu aqui, né? É muito favoritismo. E aí, ela pode deixar de comer a comida dela pra dar pra ele, se ele quiser. E eu e meu irmão mais velho, a gente sempre achou isso. E eu tenho até eu tenho como provar pra vocês que a minha avó faz de tudo pelo meu irmão mais novo, que meu irmão mais velho vai comprovar pra vocês. Pode colocar o vídeo, tio? Oi pessoal do Vila Coimbra, tudo bem? Como vocês estão? Grande abraço para vocês. Vim aqui diretamente do IAS para falar que é verdade. Mas é fácil, gente. E desde pequeno a gente
gente que não suporta ver você sonhar. Tem gente que não suporta ver você ter sonhos. Tipo, não gosta. E essas pessoas normalmente não são pessoas boas de conviver. É bom estar perto de pessoas que gostam de ver você ganhar nas coisas, que gostam de estar ao seu lado, lutando por você, feliz pelas suas conquistas. E uma prova disso é que eu comecei a andar, né? Vou falar de novo. Porque eu não confiava que eu ia começar a andar. As pessoas ao meu lado também falavam que eu não ia, porque era impossível. E agora eu tô aqui, comecei a andar. Então, eu sou muito grata a Deus e eu também sou muito grata às pessoas que confiaram em mim, meus pais, meus amigos. Então, você tem que estar perto de pessoas que gostam de ver você sonhar e te apoiam nos seus sonhos, mesmo que você não realize eles. E você tem que estar ciente que Deus, Ele te apoia nos seus sonhos. Não importa se o mundo inteiro estiver contra você, até seus próprios pais. Se seus pais estiverem contra você, você tem que saber que Deus está com você. Amém. Que Deus está ao seu lado, que Deus está nos seus sonhos. Não importa se o sonho é um sonho grande ou pequeno, ele se realize. Ou seja, um sonho grande, pequeno e se realize. Não importa, mas Deus sempre vai estar ao seu lado, mesmo que o sonho não realize, mas Ele sempre vai estar ao seu lado. Glória a Deus. Então, agora eu vou ler a página 180 de Profetas e Patriarcas. Sua alma fremil ante a levada e a resolução de mostrar-se fiel a Deus. De agir em todas as circunstâncias como adivinha um súdito do reino dos céus. Servir o Senhor com inteiro coração. Enfrentaria as provações da sua sorte, com coragem e com fidelidade cumpriria todo o dever. A experiência um dia foi um ponto decisivo na vida de José. Sua terrível caminhada transformada uma criança mimada em um homem empoderado, corajoso, Senhor do céu. Então, a primeira etapa a gente falou sobre os sonhos. Agora nós vamos para a segunda etapa, que vai ser a maior de agora, que é sobre o escravo fiel. Agora eu peço que vocês abram em Gênesis 39 e deixem esse livro aberto, que ele vai ser o texto base da etapa 12. Na casa de Potifar, José foi fiel. José tinha tudo para não ser fiel. José não tinha seus pais lá. José não tinha seu pai. José não tinha seu pai lá. José não tinha seus irmãos. José estava ali por si. Então, se ele fizesse alguma coisa, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia acusar o dedo para José. Você pode ter a mesma situação que José passou. Você pode estar num lugar, por exemplo, na sua escola, por exemplo, que não tem nenhum cristão e os seus pais não vão ver, nenhum irmão da igreja vai ver. Mas será que você vai mostrar a sua fé estando nesse lugar? Então, que isso fica de reflexão. E nisso eu vou abrir em Tiago 2,18. Quem achar pode abrir. Tiago 2,18. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Obrigada. Então, esse texto, eu vou falar sobre 4 coisas aqui que é importante a gente lembrar na história de José, e em cada parte a gente vai ler um texto da Bíblia que fale praticamente sobre isso. Amém. Bom, você tem uma vida fora dessa igreja. Você vai para a escola, você vai para o trabalho, você tem amigos no condomínio, você tem amigos na pracinha, não importa. Você tem pessoas à sua volta que não são adventistas ou não são nem cristãs, porque você pode ter pessoas à sua volta que têm a mesma religião que você, mas são da mesma igreja. Mas você pode conhecer pessoas de religiões diferentes ou até pessoas que nem acreditam em religião. E será que você mostra a sua fé para essas pessoas que não são cristãs? Será que ou a pessoa nem sabe que você é cristã? Porque você tem que ser um exemplo. Se você quiser falar de Deus, porque você deve falar de Deus para outras pessoas, você tem que ser exemplo e mostrar a sua fé. Por exemplo, você tem um amigo gordinho, né? Que ele não se alimenta bem, porque gordinho pode se alimentar bem, tá, gente? Que ele não se alimenta bem. E aí ele começa a falar para você começar a se alimentar bem, ir pra academia e fazer as coisas. Você nem vai ligar, porque tipo, a pessoa que está falando para você nem é um exemplo disso. Então, será que você está sendo exemplo de Deus para você? Então, tipo, isso fica de reflexão pra gente, porque talvez as pessoas nem saibam que a gente é cristã. E a gente tem que mostrar a nossa fé para todas as pessoas em toda a nossa volta. Amém. Amém. E agora eu quero que abram em João 3,18.
João 3,18. João 3. Lê aí. Pode ler. Quem ele crê não é condenado, mas o que não crê isso é também. condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Obrigada. Você perde sendo cristão? Será que você perde as coisas do mundo sendo cristão? Isso, muita gente que é da igreja pensa, mas eu não vou entrar na igreja, porque, eu quero comer isso, eu quero ir para certos lugares, eu quero escutar músicas de certos lugares. Então, tipo, será que você perde não indo para esses lugares, não escutando essas músicas, não comendo esse tipo de comida? E não só essas coisas, tem milhares de coisas que eu poderia falar aqui. Será que você perde sendo cristão? Será que você perde sendo cristão? Porque essas coisas podem parecer boas, só que essas coisas são momentâneas, as coisas do mundo são momentâneas, só que as coisas dele não são momentâneas. As coisas de Deus são para a eternidade. Pode parecer chato, não pode parecer legal, pode parecer mais legal fazer as coisas do mundo, mas depois você vai ser privilegiado por ter escolhido os motivos. Amém. Agora eu quero que abra em Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Tem coragem de ler? Pede pra alguém ler. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Muito obrigada. Perdão, é o próximo. É 25? 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Amém. Obrigada. Bom, para terminar de desenvolver uma coisa, eu quero falar. O mesmo Deus que estava com José, depois de tudo que ele viveu, depois de todas as injustiças, José não tocou o dedo na mulher de Potifar. E olha que ela devia ser bonita, né? José não tocou o dedo na mulher de Potifar. Ninguém ia ficar sabendo se José tivesse tocado o dedo nela. Até o homem de Potifar. Até Potifar conhecia sua própria mulher e pensava que ela poderia ter mentido. Mas mesmo assim, ele quis mostrar sua fé, ele foi preso justamente, ele passou por muitas coisas. Mas mesmo assim, Deus estava com ele. Então, o mesmo Deus estava com José, estava com Abraão, estava com Moisés, estava com Esther, meu personagem favorito. E o mesmo Deus que estava com todos os personagens, que está com você, que está com seu pai, que está com seu filho. Então, você tem que confiar que tem alguém ao seu lado. Não importa o que aconteça. E para terminar, eu ainda vou abrir a Bíblia, mas para terminar a segunda etapa, eu quero que abram em Salmos 37, 5 ao 6. Salmos 37, 5 ao 6. 37. O quê? 5, 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Obrigada. Agora eu vou ler mais um de Patriarcas e Profetas. José sofreu pela sua integridade, pois sua tentadora vingou-se, acusando-o de um crime detestável e fazendo com que ele fosse lançado na prisão. Houvesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa contra José e teria o jovem hebreu perdido a vida, mas a sua modéstia e correção, que havia uniformemente caracterizado sua conduta, era a prova de inocência e, contudo, para salvar a reputação da casa do Senhor, foi entregue à vergonha ao cativeiro. Então, vocês podem ver que José sofreu, mas mesmo sofrendo, ele quis mostrar a sua fé e estar ao lado de Deus. Amém. E isso pode ser muito difícil para a gente hoje.
e ter Porque eu mostrado a fé preciso postar naquele lá, momento. tirar algumas Mas aí a que eu gente tem que coloquei. usar a história de José como exemplo. E agora, para terminar, a nossa terceira etapa é o governador moldado pela dor. Eu quero que abram em Gênesis 41:50 e deixem aberto para o texto básico, que é o texto básico. 41,50. Depois de anos preso, Deus o exalou. A princípio, José foi tratado como um grande verdade pelos carcereiros. Diz o salmista falando de José, cujos pés apertaram os grilhões e que impuseram em ferros até o tempo em que chegou sua palavra. A palavra do Senhor povoou. Ele usou sua dor para salvar vidas, inclusive da sua família. José, ele sofreu, como eu já disse várias vezes aqui. Mas mesmo na prisão, mesmo preso injustamente, ele era o melhor prisioneiro. Porque, pela sua fé, porque eles viram que José era uma pessoa diferente. Depois José se tornou o governador do Egito. Então, tipo, imagina você, acima de você, soltar o rei do Egito. O rei do Egito. Então, tipo, o faraó do Egito. Então, imagina, você tá num cargo enorme, num dia você tá preso, no outro você já tá governador do Egito. Então, Deus tinha um plano grande para José. E Deus tinha um plano grande para José. Mesmo depois dele sofrer, ele poderia achar que não, ele poderia ter deixado Deus, ele poderia ter se rebelado. Porque qualquer pessoa nessa situação poderia pensar em se virar contra Deus, mas ele não pensou. E depois ele foi recompensado por isso. Lições de um adolescente que virou um homem forte. Isso também é uma lição para nós adolescentes. E não só para nós adolescentes, como para nós adultos, para nós crianças, para nós idosos, jovens, não importa a sua idade. A história de José sempre será uma lição importante para a nossa vida. José sofreu muito, mas a cada queda o deixou mais preparado. Ellen White diz que era evidente que o poder divino estava com ele e que ninguém havia entre os ministros do Estado o rei tão habilitado para dirigir os negócios da nação em tal momento crítico. O fato de que ele era hebreu e escravo era de pouca importância, quando ponderado o conforto em sua sabedoria evidente e são juízes. Bom, agora eu não sei se... não. Mas eu quero que vocês abram em Gênesis 41, 39 a 40. Quem achar pode perguntar e ler. Gênesis 41, 39 a 40. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Muito obrigada. O que atrasa a preparação? 13 anos entre prosto e trono. Deus não tem pressa quando está formando caráter. 13 anos é o que eu tenho hoje. 13 anos de fé e fidelidade que José mostrou a Jesus. Eu tenho 13 anos, mas é claro que nesses 13 anos eu tive meus altos e baixos com Deus. E você também tem na sua vida pessoal. Ninguém precisa ficar sabendo, só você e Deus. E ficar por 13 anos, foi a minha vida inteira até agora, ficar por 13 anos mostrando a sua fidelidade e a sua fé. José não era perfeito, mas ele tentava o máximo servir a Deus e estar ao seu lado. Então isso tem que servir de lição para nós hoje em dia. Bom, o assunto que eu queria chegar no final é sobre perdão. Que José perdoou os irmãos dele. Depois de tudo que os irmãos dele fizeram para José, José ainda virou para eles e perdoou eles. José poderia ter feito tudo, José era governador do Egito. Então, se ele quisesse, ele poderia ter se vingado dos irmãos, mas ele não se vingou. E isso é de lição pra gente, porque, por exemplo, eu vou ser sincera, não sei se vocês são sinceros, mas se eu tivesse o lugar de José, eu não perdoaria os irmãos, não. Eu ia fazer eles pagarem 10 vezes pior. Então, tipo, você tem que ser uma pessoa com coração de Deus. E pode ser difícil perdoar, mas você tem que usá-lo, mesmo que seja difícil, porque Deus sempre foi um Deus de perdão. Então, a gente tem que saber que perdoar é a resposta. Você perdoar e pedir desculpas também é uma coisa bem difícil. Por exemplo, eu não consigo pedir desculpa. É muito difícil pedir desculpa. Tipo, você vê que você está errado, é uma coisa muito difícil de você perceber. Eu acho que eu puxei isso na minha avó paterna. Mas no meu pai também. E pedir desculpa, você perceber o seu erro e olhar para si mesmo e se redimir como pessoa, isso é muito difícil. Ou alguém te fez muito mal, ou uma situação que você está passando que alguém te fez muito mal. Eu já passei por situações, passei por uma situação parecida há pouco tempo.
E a pessoa chegar pra você e te pedir desculpa, perdoar essa pessoa, depois de tudo que ela fez, situações diferentes, é difícil você perdoar uma pessoa. Só que você sempre tem que ter o perdão, porque Deus é um Deus de amor, um Deus que perdoaria e que daria chances. Se eu não me engano, Deus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 a pessoa. É mais de 400 vezes por dia. Então, você sempre tem que ter um coração bom e usar Deus como resposta, porque se Deus estivesse no seu lugar, Ele faria isso? Então, irmão, responde em seu coração essa pergunta. Não precisa responder, pense só você. Qual é a minha prisão hoje? O que Deus quer me ensinar através dela? Eu quero entregar isso a Deus? Será que eu realmente quero entregar isso a Deus? Será que eu quero sair da minha prisão? É fácil você falar, nossa, eu quero sair desse vício, eu quero sair dessa prisão, eu quero ficar mais perto de Deus. Mas falar é fácil, agora a prática não é fácil. Então, será que você consegue? Então, você está cansado, frustrado, se sentindo esquecido. Deus vê você, Ele é o único que pode ver. Não importa se só Ele vê, mas pelo menos Ele vai ver, de qualquer forma Ele